lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Corrida luta no caminho de pé, fazemos oração do Pai Nosso. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos dar início à sexta sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceder à chamada nominal dos senhores vereadores. Registro da presença dos senhores vereadores para a sexta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal do Tétia, a ser realizada em 15 de abril de 2013. Vereador Carlos Henrique dos Santos, presente. Vereador Edson Carlos Magoso, Presente. Vereador Eduardo Giroto, Presente. Vereador José Wolfo, Presente. Vereador José Rafael Gomes Monteiro, Presente. Vereador Pércio Roque Romano, Presente. Vereador Públio da Rocha de Lima, Presente. Vereador Renato Carlos Leite, Presente. Vereador Vanderlei Natal Lucas, Presente. ângulo legal, senhor presidente. Havendo no legal sobre a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Ora, discussão a ato da quinta sessão ordinária. Prova votação, quem estiver de acordo, pelo menos constar, não estiver se levante. Será aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências diversas. Ofício Telegrama número 26.601/2013, datado em 2 de abril de 2013. Autor Ministério da Educação, assunto: informando a liberação de recursos financeiros referentes aos programas Alimentação Escolar, EJA, Pré-Escola, Ensino Fundamental, Creche, Ensino Médio e Ginásio, nos valores de 120, 690, 2.370, 1.860, 810, 371,47, 242,89 centavos, respectivamente. Ofício Telegrama número 18.006/2013, datado em 27 de março de 2013. Autor Ministério da Educação, assunto: informando a liberação de recursos financeiros referente ao programa Cota no valor de R$ 15.328,26. Ofício número 94/2013, assunto: presta informação ao ofício número 20, 2013, requerimentos número 1/2013. Senhor Presidente, em resposta ao ofício número 20/2013, encaminhado por Vossa Excelência através do requerimento 1/2013, o Poder Executivo Local presta os seguintes esclarecimentos. Sabe-se que, por força do artigo 31 da Constituição Federal, a fiscalização dos municípios será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, ao tempo que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas do Estado, consoante ao artigo 1º do mesmo diploma legal. Nesse sentido, presume-se que o poder de fiscalização do Legislativo é estendido de forma ampla, atingindo, no entanto, o controle interno, o que não é bem verdade, pois o controle interno, como bem anuncia o caput no artigo 31 da Carta Política, é exercido pelo sistema de controle do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Dentro deste quadro, o requerimento do excelentíssimo vereador que busca ter informações e gratificações concedidas aos servidores municipais merece atenção e resposta aos seguintes termos: a regulamentação do inciso 33 do artigo 5º da Constituição da República pela Lei nº 12.527/2011, que
entrou em vigor em 18 de maio de 2012, deve ser analisada com vistas aos princípios constitucionais inseridos no inciso 5 e 10 do artigo 5º da mesma Carta Política. Baseando-se nisso, não existem motivos relevantes para uma publicidade irrestrita dos dados dos servidores públicos deste município, sob pena de ferir-lhes os direitos garantidos pela Carta Constitucional. O inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal estabelece inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, determinando que, no caso de descumprimento deste preceito, o lesionado seja indenizado material ou moralmente. Ora, como afirmar que a divulgação dos nomes e gratificações concedidas aos servidores públicos deste município não fere as suas intimidades? Como afastar a determinação constitucional de que a violação desses direitos não contempla indenização, se não há qualquer outro dispositivo constitucional que excepcione tal previsão? Poderia uma lei ordinária, no caso, a Lei de Acesso à Informação, vem criar exceção? Seria uma legislação constitucional? Atos dessa natureza legítima violação a garantia que o legislador constituinte optou por deixar salvaguardados de possíveis problemas governamentais futuros. A discriminação individualizada das gratificações concedidas e recebidas pelos servidores públicos deste município deve ser mantida sob o devido sigilo, cabendo aos órgãos de controle interno e externo apurar, se for o caso, mediante o devido processo legal, garantido pelo princípio constitucional, esculpido no inciso 54 do artigo 5º da Carta Política. Ademais, o próprio artigo 31 da Lei nº 12.527/2011 estabelece que o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Sendo assim, não há como compatibilizá-lo com a forma redigida pelo requerimento número 1/2013. Isso porque a própria Carta Constitucional dispõe que os direitos e garantias fundamentais são insuscetíveis de reformas, tendentes a aboli-los. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição da República. Assim, em sendo o direito à privacidade, à honra, à vida privada e à intimidade inseridos nessa qualidade de incisos 5 e 10 do artigo 5º da Carta Magna, não pode ser alterados por uma legislação infraconstitucional. Portanto, tanto a Lei nº 12.527/2011 como o Decreto nº 7.724/2012 são normas que extrapolam os fins para os quais são destinados, afetando matéria constitucional. Sendo assim, pondere-se que a divulgação dos nomes dos servidores públicos deste município, bem como as gratificações concedidas, fere suas intimidades, motivo pelo qual a nova legislação não deve prevalecer no caso em questão. Dessa forma, até que a questão não seja analisada pela Corte Suprema, há que respeitar os princípios constitucionais supracitados que garantem tais direitos. Diante do exposto, colocando-nos à inteira disposição de Vossa Excelência e os demais nobres vereadores desta Casa de Leis, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, reiterando os sinceros votos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Dercílio Ferreira da Costa, Prefeito Municipal. Só o que consta. Não vendo mais matérias diversas, solicito ao senhor secretário que faça leitura das matérias oriundas do Poder Legislativo. Requerimento número 4/2013. Senhor Presidente e demais vereadores, considerando a função nossa de agente político e agente fiscalizador, considerando que se prevê o artigo 58 da nossa Lei Orgânica Municipal e o que se prevê o artigo 5º, 34, a linha A e B da Constituição Federal, requeriremos, na forma regimental após ouvido do plenário, que
que se ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que o mesmo nos informe a carga horária e horário de atendimento da médica do PSF, doutora Juliana Duarte. Justificativa. Tal pedido se prende ao fato de que a mesma não vem cumprindo sua carga horária e os usuários do centro de saúde estão sendo expostos a muito tempo de espera para serem atendidos pela mesma, devido ao grande fluxo em virtude das visitas dos auxiliares não estarem sendo realizadas. E sabedores que somos da importância desse pedido para esclarecimento com a nossa população, que tem nos cobrado constantemente. Sala das Sessões, plenário vereador Jorge Murakami, 11 de abril de 2013. Assina José Rafael Gomes Monteiro, vereador do PR, Renato Carlos de Arte, vereador do PDT, Pércio Roque Romano, vereador do PR, e Vanderlei Natal Lucas, vereador do PT. Coloque em discussão o requerimento. Coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça mais tarde. Quem estiver que se levante. Mesmo foi aprovado. Requerimento número 5/2013. Senhor Presidente e demais vereadores, considerando a função nossa de agente político e agente fiscalizador, considerando que se prevê o artigo 58 da Lei Orgânica Municipal e se prevê o artigo 5º, 34, a linha A e B da Constituição Federal, requeremos na forma regimental, após o ouvido do outro plenário, que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que o mesmo nos informe a carga horária, dia e horário de atendimento dos médicos abaixo relacionados. Dr. Valdir Silveira Marinho, Dr. Antônio Simões, Doutora Jucimar Gomes Oliveira, Dr. Anderson Benicasa. Justificativa. Tal pedido se prende ao fato de que constantemente somos indagados sobre o assunto em pauta, da importância desse pedido para esclarecimento à nossa população. Sala das Sessões, plenário vereador Jorge Murakami, 11 de abril de 2013. Assina José Rafael Gomes Monteiro, vereador do PR, Renato Carlos de Arte, vereador do PDT, Pércio Roque Romano, vereador do PR, e Vanderlei Natal Lucas, vereador do PT. Coloque em discussão o requerimento. Coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça mais tarde. Quem estiver que se levante. Mesmo foi aprovado. Indicação número 15/2013. Senhor Presidente e demais vereadores, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta Casa, que se ofie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que o mesmo determine ao órgão competente a colocação de números nos prédios públicos municipais. Justificativa. Tal pedido se justifica por si só, uma vez que transtornos são criados pela falta dos mesmos. Sala das Sessões, plenário vereador Jorge Murakami, 11 de abril de 2013. Assina José Rafael Gomes Monteiro, vereador. Coloque em discussão a indicação. Coloque em votação. Quem tiver de acordo, permaneça mais tarde. Quem tiver que se levante. Isso também foi aprovado. Nada mais a constar para o expediente. Passo a discussão para a explicação pessoal dos seus vereadores. Conceda a palavra ao vereador. Senhor Presidente, senhores vereadores, boa noite a todos que estão presentes. Pastor Claudinei, é uma honra atendendo aí o convite. Gilberto, o assunto está encaminhado aí, vamos ver o que acontece. Ex-presidente, senhor Edson, hoje Guilherme, Fernanda, Bia, Gaúcho, dá para mim. Graças a Deus que vocês estão aqui e nos honram com suas presenças. E infelizmente dá até para falar o nome de todo mundo por falta de. Acho que o tempo, né, senhores vereadores, já começou a esfriar um pouquinho, acho que o povo começou a estar mais devagar já para estar acompanhando aqui os trabalhos. A respeito desses requerimentos, eu já ouvi em outros mandatos, inclusive de prefeitos, que eu acho que é um absurdo, né, um prefeito comentar que não tem quem faça médico trabalhar ou cumprir o horário
Eu acho que a população fica aí no prejuízo, a cobrança é para a gente, em todos os mandatos a situação é a mesma, e é inadmissível essa quantidade de pacientes para ser atendido. A questão que eu observo é mais ou menos, fica em torno de 40 minutos de atendimento, se chega depois do horário, vai embora antes do horário, então é complicado. Sim, senhor. Eu quero parabenizar vocês, exatamente, a gente tem sempre ouvido isso, e mesmo a gente não está assinando o requerimento, eu acho que chegou a hora de fato, porque aconteceu comigo isso aí, que a pessoa não vou atender porque eu tenho uma cota e ela não ganha por cota, ela ganha por hora. Então, parabéns para os novos vereadores e pode contar com a sua presidência aqui para a gente agora cobrar. Porque realmente acho que passou da hora isso aí. Porque o funcionário normal, ele faz a sua carga horária. Por que o outro que recebe também, e recebe muito bem, que de passagem, não pode fazer? Obrigado, vereador. Eu acho que até independente do quanto ganha, eu penso assim, se você não está satisfeito, ninguém é impedido de procurar coisa melhor. Então, já que você está para atender, então, e eu gostaria, né, nós, autores aí desse requerimento, mas se a gente puder contar com a assinatura dos demais vereadores, a gente acha sim interessante. E, senhor presidente, eu gostaria de encaminhar aí uma situação, eu acredito que até o próprio presidente mora ali perto da quadra, da praça ali do Conjunto Nacional de Antônio Rodrigues, o público também. Não sei se vocês já ouviram alguma reclamação a respeito, né, do horário que está se estendendo. É até uma situação, acaba sendo engraçado, porque tanto tempo, né, demorou para colocar aquela iluminação para funcionar. E hoje está incomodando. Por quê? Porque se passa das 10 horas, eu tive reclamação de vizinhos ali da quadra que tem dia que chega 2 horas da manhã, meia-noite. Hoje mesmo uma pessoa falou que meia-noite estavam. Então, vamos encaminhar aí o pedido e colocar, né, um horário aí, ver qual funcionário da prefeitura que pode passar lá, inclusive situação de abandono, precisando, né, de uma reforma geral, a quadra, o próprio alambrado e os portões que estão no chão. Uma palavra. Reclamação até que não tive, não me procuraram para falar, mas eu próprio, né, gostaria de estar fazendo algo também a respeito, né, até sugiro que seria, se possível, colocar na placa, né, identificação horário permitido, né, para a parte esportiva até às 10 horas, salvo exceções quando está sendo realizado algum evento. Né. Já aproveitando o gancho também, vocês estão querendo falar a respeito, para pedir, né, que a prefeitura coloque os portões, né, o portão não estão colocados, deveriam soltá-los, né. A gente sempre ouve caindo o portão, e o medo que eu tenho, né, com meu baixo dias, é ver um portão daqueles cair sobre alguma criança, né, que ali pratica esporte, pessoas de todas as sociedades, né. Claro, para poder fechar ali às 10 horas, que é o próprio guarda, né, nosso da prefeitura, seria a pessoa mais indicada para isso, somente. Obrigado. Aí já uma sugestão, no caso do vereador, que não precisaria estar um outro funcionário, né? Poderia até o próprio guarda passar lá e fechar, só que precisa estar em condições. Algumas colocações, né, em outras sessões passadas, e inclusive na única reunião, né, que a gente teve, né, com o prefeito, a gente levantou alguns assuntos e até agora não obtivemos resposta. A respeito do transporte de funcionários para a CIS, a situação continua a mesma, né? Está complicado, veículo com falta de segurança, então precisa saber, né? Precisa saber quando vai ser tomada alguma atitude ou para melhorar as condições ou se vai realmente terceirizar. Sobre as estradas de perenização, senhor presidente, eu já comentei tanto na reunião quanto na sessão. Hoje, inclusive, a máquina da prefeitura esteve trabalhando a partir do trevinho que dá acesso lá para o bairro Frutal e ali a Água Azul. A máquina esteve trabalhando hoje no sentido ali da Fazenda Atalaia. E
E esses dias também trabalhou aqui, saindo de Lutécia até no Teju. Já está, a parte que tinha sido feita outro dia já está esburacada de novo. Então é desperdício de óleo, é perda de tempo, não resolve nada. E a parte que foi feita hoje lá da Fazenda Atalaia, mesma coisa. Então precisa ter aí a decisão se vai poder passar a máquina, arrancar o resto, ou se vai sair recapeamento. Situação também a respeito lá do Centro Comunitário da Vila Guarani. Eu tive presente lá numa festa outro dia e realmente a estrutura, tem fogão, tem freezer, está bem estruturado o Centro Comunitário. Só que a frente, a fachada, ali a lateral, está olhando assim, parece que está em situação de abandono. Então, precisa fazer uma limpeza ali, deve deixar até uma indicação verbal, se for preciso, depois a gente faz a indicação por escrito, fazer um jardinzinho, né, deixar uma melhor situação lá no Centro Comunitário da Vila Guarani. Novamente agradecendo a presença de todos, pastor, muito obrigado a presença aí, atendendo ao nosso convite. Esteja sempre convidado e presente aqui acompanhando o nosso trabalho também. Obrigado, boa noite a todos, obrigado, senhores. Continua a palavra. Concedo a palavra ao vereador Peço. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui que nos honra a sua presença, o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, que faz presente, o ex-prefeito de Siqueira. Senhor presidente, gostaria de começar a falar a respeito da cesta básica dos funcionários. Mais uma vez, estou achando que esse mês ainda eles não recebem a cesta nova que a gente aprovou em dezembro. Já está ruim o salário deles e essa perda da cesta também é uma judiação do que está acontecendo. Eu acredito que nós, vereador, temos que tomar uma providência a respeito disso, porque foi aprovado aqui na última sessão de dezembro de 2012 a cesta básica para ajudar os funcionários. E até agora, no momento, essa administração ainda não tomou a providência que deve ter feito. Sobre o aumento dos funcionários, já estamos terminando o mês de abril, que essa é a última sessão ordinária do mês de abril, e a gente não viu nenhuma melhora. Gostaria que o senhor prefeito também, já que a partir de janeiro já o governo federal já deu um aumento no salário mínimo, que também ele repassasse o que pudesse para os funcionários não ter mais esse prejuízo. A respeito da cobertura lá do sangue, onde eu fiz uma indicação, eu acho que já vi gente já mexendo, eu acho que vai ter uma cobertura lá, pelo menos uma entrevista já está passado lá de fora. Tomara que seja feita a cobertura. Gostaria de eu também de parabenizar você e a equipe que trabalhou no combate aí da dengue. Foi um serviço bem feito. A gente sabe o problema que teve nesses 15 dias passados, mas você foi brilhante perante todos os funcionários que a gente ajudou. A gente trabalhou nesse serviço, a gente sabe que é difícil. Se não pegar com carinho, amor, não sai. Então a gente agradece a vocês, pelos que ajudaram, a gente está à disposição no que for possível. A respeito dos números, Rafael, isso já vem, não é dessa administração, em toda a administração vem falhando os números públicos. Eu e você trabalham nessa parte, a gente sabe que fica difícil a gente colocar o nome da rua e não ter o número, fica sem número. O senhor sabe que a gente passou semana passada, onde a gente teve um confronto que a gente ficou sem saber o que fazer. Então, isso é muito importante, essa indicação que o senhor colocou, e tomara que a prefeitura tome providência. Vereador, o senhor dá uma parte em relação a esse assunto aí? Pois não. Eu até comentei com o vereador Rafael, quando eu vi essa indicação, e eu coloquei
aos prédios públicos, que acaba sendo até uma falha, né, maior ainda. Mas a indicação seria para a Prefeitura entrar em entendimento com os Correios e numerar, organizar de todas as ruas, praticamente todas as ruas que estão com os números errados. Tem rua que tem o começo nos dois extremos, no meio ali é maior, depois diminui, aumenta de novo. Então está desorganizado. Então, até poderia dar uma atenção, só que quando eu coloquei a indicação também não teve retorno até hoje. Não foi atendido, né? Então, acompanhando essa indicação aí, poderia ver no geral a numeração. Obrigado. E falando também das estradas, Renato, hoje também eu vi a máquina passando lá, está trabalhando. Então, tomara, senhor presidente, a hora que terminar um pouquinho, der uma maneirada da chuva, que o prefeito dê uma amenizada nessa estrada que está difícil de passar. Hoje o pessoal da zona rural vem sofrendo, então acredito que também talvez não é para o prefeito, que a chuva é Deus é quem manda. Então, para que dê uma melhorada, que passe as máquinas, melhora um pouco as estradas para esse pessoal. Demais, muito obrigado. Continua a franca palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Carlos Henrique. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite a todos. Também saúdo a presença do vice-presidente, Edson Aparecido Siqueira. Obrigado pela presença. Primeiramente, sobre o requerimento feito pelos vereadores, também quero declarar aqui o meu apoio, né? Inclusive, vamos nos engajar, fazer um trabalho também, não só para os médicos e funcionários de saúde, como em todas as áreas. Eu acredito, tenho visto reclamações sobre cargas horárias de outros funcionários de outros departamentos, inclusive até de banco de horas e tal. Eu até sou a favor do ponto digital para que haja um melhor controle, né? Então vamos trabalhar nesse sentido também, porque tem outros departamentos, tem outros funcionários que estão falando nesse sentido. Sobre o transporte dos trabalhadores, eu tive uma conversa com o prefeito que está fazendo uma pesquisa. Agora a gente tem que fazer mais uma pressão ainda para ver se resolve logo essa situação, né? Quero aproveitar para a pessoa do vereador Zé Monco, parabenizar os Esporte Clube 7 de Setembro e o Municipal pelo campeonato, não só pela performance, mas por estar recebendo equipe de árbitros de fora, o pessoal de fora, né? Estar sendo sede do nosso estádio e estar correndo tudo com excelência. O único probleminha é uma indicação nossa do mandato passado, né, senhor, que quando chove, a pista ao redor do campo fica empoçada a água, fica alagada a água. Então, passa aqui, senhor presidente, se Vossa Excelência pode tiver contato com o prefeito, encaminhar aí verbalmente, para que solucione esse problema de quando a chuva fica intransitável do banco de reservas do gramado, né? Então, fica aqui o meu pedido, né, que é uma coisa simples que pode ser resolvida. Era só o que eu tinha para falar. Obrigado pela oportunidade, pela atenção. Boa noite a todos. Continua a franca palavra. Conceda a palavra ao vereador José Rafael. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, preto, obrigado pela visita. Eu falei durante a sessão, quando voltou em discussão dos requerimentos, não acabei de falar aqui. Então, é sobre o ofício 94 da Prefeitura. Eu gostaria que o presidente pedisse para o jurídico dar uma analisada na resposta. Se eu me convencesse que está totalmente legal, eu aceito a decisão, eu gosto, né? Requerimento 4. Doutora Juliana Duarte. Então, nós temos o médico da família de teste, já tivemos outro médico da família, infelizmente não funciona. Eu acho que chega, nós temos que dar um basta nisso. Se você pegar o projeto, é muito bonito o programa. Eu fiz, botei no papel o programa.
Qual que é a função do programa de saúde? É prevenir doenças e promover a saúde. Esses são os pilares do saúde da família. Infelizmente, nosso município não é feito. Outra, a médica não cumpre horário, ela chega 1h para atender. Quem quer consultar com ela tem que fazer pré-consulta às 11h da manhã. Minha esposa foi médica de semana, ela foi 11h da manhã, ela foi para casa, voltou, foi atendido 3h. Então é um absurdo. Tinha um casal de idosos sentado, idosos de 80 anos. Eles ficavam 2 horas sentados esperando. É um absurdo. E a gente trabalha sem saúde, transita no centro de saúde, as pessoas, vereador, inclusive quando ele estava no avião, as pessoas cobrando da gente. Você tem que tomar providência. Então eu não vejo, o médico chega 1h, chega lá meia hora antes. Dá para se conciliar o atendimento com a pré-consulta. Você não pode voltar a pré-consulta 4h da manhã, você tem ido a começar a dia 1. Então são absurdos. E essa mesma médica, ela faltou em dezembro, 5 dias, e pagaram o dia dela. Eu não sei o tribunal, não sei se vai apurar ou não, mas a gente fez a denúncia para que se verifique. Porque trabalho muito, trabalho pouco, eu acho que horário de saída, horário de entrada, isso aí é fundamental na administração. Porque lá tem funcionários de 30 anos, ele é obrigado a cumprir horário. Eu quero que eles cobram da gente. Poxa, nós temos 30 anos, essa médica chegou aqui ontem. Ela não bate cartão, ela não cumpre horário. Consegue uma parte? Pois não. Não só a carga horária também do funcionário por cumprir horário, mas a qualidade do serviço também, a quantidade de serviço, né? Não só da médica, a gente tem que cobrar mesmo a nossa função, está de parabéns, relatórios também de outros profissionais, até, a nossa função é o básico, né? Então está de parabéns aquele evento, conta com o meu apoio até para outros departamentos também. Obrigado. Eu acho que seria interessante, você tocou num ponto fundamental aí, que eu não sei se isso é permitido ou não, mas que a gente obrigue a eles a bater o cartão também, de entrada e saída. Porque no edital fala, se eu não me engano, 40 horas semanal. Então, se está no edital, eles têm que pegar cartão também. Porque a gente está cansado de ouvir médico falar assim, eu estava em cirurgia, eu estava não sei na onde, né? É a alegação que eles fazem. Então, e outro também, falta o lado humano, né? Acho que as pessoas têm que ser tratadas de qualquer maneira. Então, acho que a gente devia ver com o nosso jurídico certinho a possibilidade desses todos os médicos, com os funcionários que ficam no cartão, eles também fazerem isso aí. Eu acho que é hora da gente cobrar isso aí, para que a nossa população não sofra mais tanto que vem sofrendo. Obrigado. Então, eu acho feito o que é o dever do plano do médico de saúde da família, você vai ter diminuição de gastos, que também é um dos objetivos, que é diminuição de exames complementares, transporte de pacientes, um monte de coisa, tudo envolve. Se fizer bem feito, lógico, se não fizer, vai acontecer o que está acontecendo. O fluxo de gente é absurdo, entendeu? Então não tem como. E com relação aos outros médicos, a gente pediu o horário deles, a carga horária, o horário, para caráter de informação. Para a gente poder cobrar também, se a gente sabe o horário, sabe o dia que atende, a gente tem como cobrar. E o que tem reclamação é o médico fala que vai chegar meio-dia, chegar às 2, chegar às 3, então a gente tem que cobrar. E o médico falou, a gente tem aqui lá na Câmara a comissão de saúde. E a comissão tem esse poder de fiscalizar. Com relação à indicação dos números do prédio público, eu acho que nós temos que dar endereço primeiro para a nossa cidade, né? Porque é meio que absurdo, o prédio público não tem endereço. Você pega o centro comunitário, não tem número, pega a casa do trabalho, não tem número. Eu vou lembrar, o centro comunitário não tem número, em cima, aquele de baixo também não tem número, rodoviário não tem número, e nós temos um problema sério, Estevão. Nós tínhamos que emitir uma licença de funcionamento para o estabelecimento comercial, e tinham 2 no mesmo endereço, e um é no prédio público. Então, a sorte nossa que o contador lançou lá o mesmo número
A. Ele já lançou porque eu sabia que estava irregular. Errou também, entendeu? Então, é complicado. Então, está na hora da gente, né, dar um basta nisso também. E no mais, a gente tem colaborado de toda forma com o prefeito. A gente fez reunião, a gente faz reuniões, todo mundo está falando, está indicando, mostrando. Eu peguei de leve aqui o assunto do Gilberto, né, da Sabesp, do Distrito Industrial. Infelizmente, hoje, os caminhões tirando terra vermelha do Distrito Industrial, fazendo um buraco no Distrito Industrial. Então, se for montar um Distrito Industrial lá, vai ter que botar a terra de volta no lugar que tiraram. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência não tem cabimento, né? E dizem até que jogaram um entulho em buracos lá, vai ficar um solo todo. Eu estava junto com o prefeito na hora, falei com ele, ele ligou e pediu para parar. A gente vai estar depois fiscalizando, indo no local para ver o que está acontecendo. Tem coisas assim que a gente não deve nem falar, mas vamos falar. Teve um show na praça aqui, impedindo todas as ruas. Aí 2 horas eu estava no Beto, saí do Beto, peguei as placas e botei tudo na calçada. Tirei da rua, botei na calçada. Aí na quinta-feira eu ouvi o prefeito. As placas estão no mesmo lugar que eu coloquei. Ele veio pessoalmente e tirou aqui de frente da prefeitura. E tem 2 placas. Até hoje em dia estava lá, no mesmo lugar que eu coloquei. Pode ver, estava lá. Quase na rua do meio. Então eu acho que está na hora também de a gente, a administração, ele tem que delegar poderes. De quem é a responsabilidade? É do fiscal, é do prefeito, de quem é? Então são coisas assim, meio que absurdas, né? Falar da dengue. A dengue também só tomou providência depois que trouxemos o caso para a Câmara. O prefeito estava presente, aí deu aquela arrancada, né, Carlos? No fim acabou resgatando nós, né? Tivemos um caso essa semana de pernilongo aí, está incomodando a cidade. E lá embaixo, onde o pessoal, onde era o antigo tratamento, tem várias casas, né? E descobriu-se o foco lá. Nós tivemos o local, ligando para a Sabesp, eles mandaram de imediato uma equipe, jogaram logo, um monte de coisa lá para dentro. É uma solução assim meio emergencial, né? Mas ficaram com o compromisso de tomar outras providências, né? Então a gente fala, a gente está colaborando, todo mundo está levantando os problemas e mostrando para o prefeito. Só que a coisa está meio assim, meio amarrada, meio devagar, está meio difícil, faltando um arranque, não sei o que está acontecendo, entendeu? A coisa está meio patinando, né? E a gente vai desanimando, vai perdendo a esperança, né? Então vamos continuar na batalha aí, na luta. Se for falar assim, tem vários assuntos que a gente está falando, né? E vamos continuar na luta aí, apertando a correia, né? Para ver até onde que vai espanar, né? Se não espanar, né? A gente... Eu também fui numa reunião junto com o prefeito, em Assis, sobre o meio ambiente, né? O meio ambiente, a promotoria está pegando em cima. Aqui vai ter que montar em todas as cidades um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Todo município vai ter que montar. E ele, o promotor, tem um prazo, julho, parece, coisa assim. Para que os municípios se adequem. Então, se vá com os municípios a contratar pessoal lá para fazer estágio, eles vão vir dos municípios, vão ter que pesar, né, quantos quilos de lixo diário tem, para montar um plano para cada município. Eles vão vir para o município para montar um plano. Né? E o promotor está em cima, contratar os funcionários, foram obrigados a contratar, né, porque quiseram contratar, tiveram que contratar, todo o município vai ter que ter. Então a coisa nesse sentido apertando, né? E como vai apertar no idoso, como já falaram, vai ter que contratar, né, para o conselho do idoso. Então, mas vamos aí, estamos na luta, vamos continuar, a gente gosta do teste, quer ver o teste melhor, e a gente luta para isso. Muito obrigado. Senhor Franco, palavra. Senhor presidente. A palavra é do senhor.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor ex-vereador e presidente da Câmara, Edson Martins Siqueira, povo aqui presente, quero comunicar a vocês que eu estive em São Paulo com o prefeito, assinando um convênio, onde veio uma verba para arrumar aquele asfalto do laticínio até na Dona Muda, que prometeram que logo vai sair. Parabenizar o prefeito e também o ex-prefeito que conseguiu essa verba. Tem mais uma verba de R$50 mil do deputado Vitor Sapienza, já está disponível, mas o prefeito disse que vai mostrar amanhã para nós para ver o que vai fazer, para não colocar um poste que dá. Eu não podia deixar de parabenizar o ex-prefeito, como eu disse, né? Quanto ao requerimento, está de parabéns, assinei junto com vocês, porque está de parabéns, isso deve ser feito e continuar fazendo mais, porque são coisas que machucam, principalmente nós, vereadores, que são o fiscalizador, e o povo cobra muito, como o Rafael disse, o vereador Rafael. E eu acho que nós devemos fiscalizar, como disse o novo vereador Carlos Henrique, não só lá no centro de saúde, como na garagem, que também tem isso, na escola, na prefeitura também tem isso, pessoal que não cumpre horários, pessoal que bate cartão fora de hora. Não costumo dizer que não culpo muitos funcionários, não. Eu culpo a administração, que se coloca fiscal, eu acho que eles devem fiscalizar isso aí. Quanto ao portão lá daquela quadra de esporte lá embaixo, isso eu fiz indicação na versão passada, eu vi as crianças levantando aquele portão no chão ali, não sei se ainda está no chão lá, e olha, aquilo ali uma hora ou outra vai bater no pé da criança, vai cortar, e daí não vai dizer que os vereadores não falaram com fiscalizar. Eu acho que daí nós devíamos até se reunir lá na garagem e conversar com o fiscal lá, que eles não sabem, o fiscal até hoje, em que setor eles mandam ou não mandam. Essa é a verdade. Professor Carlos Henrique, você disse, eu agradeço pelos elogios, sempre eu fiz isso e faço com todo amor pelo esporte do teste, e até porque eu venho pedindo para pôr um pedrisco ali dentro do campo, ali onde o pessoal anda, evitar aquele barco e tal, o novo vereador Público está tudo de lá, está vendo aquelas poças d'água que fica lá. Hoje eu tornei pedir pelo menos terra para pôr lá, porque então, o pessoal caminha, vou pôr terra lá pelo menos para indenizar um pouquinho aquelas poças de água lá. E ontem eu presenciei uma bola caiu assim lá dentro da poça d'água, então saiu correndo e voltou para trás, e lá descendo água que não dava porque a água devia vir da cintura. E o moleque saiu correndo para buscar a bola lá. Isso é chato para a gente que recebe, como o professor Henrique falou, campeonato é campeonato, o pessoal vem da cidade de fora, o pessoal de fora, eles, com certeza quando sair para fora por aí, eu costumo ver as coisas erradas e depois comunicar, falar aqui, né? E eles também devem fazer a mesma coisa. Rafael, sobre as placas, né, que você disse, não é só as placas, tem outras coisas que eu sempre tenho falado, material, o resto do material que sobra que os pedreiros de prefeitura faz ali para as calçadas por aí, fica aí jogado aí quantos dias para esparramando pela rua. E também não é culpado dos pedreiros não, porque se eu estou vendo e vocês estão vendo, vocês, fiscal, também não estão vendo. Seu Zé, só uma parte. Pois é. E lembrado disso que o senhor está citando isso. Além das placas, tem 3 bigodes ali, também está ali no chão, do lado do orelhão, né? E desde o show. Está lá. Obrigado. Eu não tenho o que eu ia falar, já fui falando para confirmar. Se tiver dúvida, a não ser que tirar agora à tarde, pode passar lá, que está lá, em piadinha lá embaixo. Parece que o fiscal entrou só para ganhar ordenado, agora trabalhar, negativo. Eu costumo falar que o culpado não é o funcionário, não. O funcionário que não quer trabalhar não tem que segurar, não trabalha mesmo. Mas se o fiscal pegar no pé, ele vai trabalhar. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Senhor Franco, a palavra? Conceda a palavra ao público.
Senhor presidente, demais vereadores, nossos ex-vereadores, presidente da Câmara Edson, demais presentes, senhor, boa noite. Hoje eu nem ia falar, mas de tantos assuntos aí que a gente tem uma certa ligação, então há uma necessidade de estar fazendo uso da palavra. Gostaria de falar, presidente, a respeito do curso das águas pluviais, em outras palavras, a popular enxurrada, né? Na última sexta-feira eu andei visitando alguns bairros do nosso município, na cidade melhor, algumas ruas, e eu acredito que esteja havendo uma necessidade de construção de galerias. De galerias porque talvez seja melhor que o popular boca de lobo, né? Já que a galeria é quando a água cai, a boca de lobo é aquele que passa na calçada para depois já descer, né? Porque muitas ruas estão comportando, né? O número de água que está descendo nas ruas. E já houve casos na nossa cidade, né, de casos que estão sendo invadidas pelas águas. Né? Então, por isso, a necessidade de construção dessas galerias ou até mesmo a boca de lobo. Em especial na Vila Guarani, já que lá não há nenhuma boca de lobo, nenhuma galeria. Então, toda a água que desce a partir da rua Benedito Agostino acaba indo para a Vila Guarani e vai finalizar lá na última rua, que é a rua... esqueci o nome da rua, mas a última rua da Vila Guarani, né, sem ter um destino certo, né? Principalmente agora, que é um pouco mais difícil, já que descendo sentido Vila Guarani, do lado direito, estão sendo construídas, né, algumas residências, né, foi loteada aquela área ali, e a água não tem como entrar, né, onde entrava ali no sítio do nosso grande amigo Vantaginho. Então, alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Poderia estar preparando requerimentos de indicações, mas como ainda a princípio nós temos um bom relacionamento pessoal com o nosso poder executivo, com o nosso prefeito, então a gente pode estar falando aqui, depois que eu tenho uma outra reunião, mas apenas só para poder lembrar. E as pessoas estão falando também a respeito dessa pista de caminhada em volta do estádio municipal Luiz Cristo Salles, né? Eu já ia preparar também o rosto da palavra, que a gente iniciou, agradecer um pouco também da sequência, né? Realmente, quando chove ali, possa muita água em volta, praticamente toda a pista de caminhada. E o que está acontecendo? A água não tem saída. Ela não tem saída, ela acaba sendo o portão principal, né, que fica próximo ao ginásio, ela forma uma enxurrada, vai sentido ao portão principal de entrada, né, mais próximo ao ginásio ainda, só que ela não vai para o portão, ela desce e entra no portão da piscina. O que acontece? Desce muita água, muita terra, vai empurrando aquela pedra que eles colocaram dentro, a prefeitura colocou, ficou muito bom para o ginásio, e está entrando tudo para a piscina. Vai sair lá embaixo, para próximo à Rua Boa Esperança, né? No fundo da Almirante de Barroso com a Boa Esperança. É muita água, está prejudicando, está levando toda a pedra embora, se eles muito mal quiser, está ficando buraco, está ficando feio. Eu conversei até com o nosso arquiteto, né? O Dr. Geraldo, um dia que a gente estava vendo a respeito de uma obra ali no Bossa, conversei com ele e falou, coisa simples, só fazer alguns buracos, né, no alambrado, né, a água já vai descendo ali, já vai escarregando, vai descendo ali e não acaba chegando até a piscina. Outro dia eu estive na Prefeitura Municipal com o Centro de Departamento do Marcelo Fábio, na nossa grande amiga Zezé, falando a respeito, né, da necessidade, né, de se colocar areia ou tomar providência quanto aos brinquedos, né, do parquinho lá da creche, né? Por quê? Não sei se o nome seria sapata, mas onde é fixado os brinquedos está aparecendo o concreto, né? E as crianças ali brincando no balanço entre os brinquedos correm um sério risco de bater o pé, né? Bater o pezinho ali e acabar quebrando o pé, quebrando o dedo, enfim, alguma coisa pode acontecer. Conversei com ele um dia, foi ele, o nosso prefeito, também estava a secretária da Educação, falei a respeito disso, falamos a respeito também até, ele falou, vamos ajeitar essa casinha aqui, tem que colocar um telhado numa casinha, sei lá, tem que reformar madeira, porque está propício a ficar animais peçonhentos embaixo daquele tablado, né? E o que acontece? Então, no outro dia nós vamos verificar isso. O prefeito falou, não, pode ligar lá no depósito de areia, pede para mandar 2 carretas. Não quero 2 carretas de areia. Por quê? Uma seria para colocar lá e outra para colocar aqui no playground da nossa neve. No outro dia já estava a areia lá de fato. Mandaram a areia lá, foi da empresa que eu tinha,
jogaram areia lá. Passaram pela Lava Prata, jogou areia lá. Hoje, até a hora que eu passei o cartão, às 5 da tarde, a areia continuava lá. Ou seja, não fizeram nada. Apenas jogaram a areia ali, não colocaram os brinquedos, as crianças estão brincando naquela areia. Enfim, foi tudo em vão, todo o trabalho que fizeram, todo dia que gastaram. A areia vai descendo, a enxurrada vai levando. Eu falei para eles, não, seria necessário construir, né, cercar, né, a areia, construir uma espécie de alicerce, porque a areia, obviamente, com a enxurrada, com a chuva, vai descendo, vai embora cedo. Mas até hoje nada foi feito. Há também uma cidade, nós falamos a respeito da construção de uma cerca, né, na verdade, no playground da EMEC. Por quê? Porque as crianças, houve alguns acidentes, né, até nesse dia, no mesmo dia que a gente tomou essa decisão, nós precisamos construir um cercado em volta do parquinho, porque muitas pessoas vão brincar quando não tem um inspetor ou professor e acabam se machucando. Até hoje também não foi feito nada. E por falar ainda da EMEC, nós temos lá, graças a Deus, está sendo construída, né, a cobertura da quadra. Só que uma coisa que eu verifiquei é que o pessoal está trabalhando e em volta da quadra não há uma espécie, nenhuma espécie de uma proteção, né, uma EPC, um equipamento de proteção coletiva. Não sei como seria o nome, talvez o Pedro Manuel pode nos auxiliar. Uma rede, algo assim que proteja, que impeça as crianças de terem acesso. Por quê? É uma tela, na verdade, seria uma tela de proteção para impedir que as crianças tenham acesso ali, porque tem uma estrutura metálica, tem guindastes, às vezes o pessoal está trabalhando, mas pode ficar ferramenta, alguma coisa, criança. É difícil, né? Não tem como ter um funcionário para cuidar de cada criança, né? Então fica difícil, a criança pode, né, e pode acabar se machucando. Então, acredito eu que responsável por isso seja a própria empresa, né, que está construindo, né, cobrar mesmo o teste do trabalho deles, para que possam fazer alguma coisa nesse sentido. Quero falar também a respeito de construção de rampas, né, acesso universal. É a rampa para cadeirantes, né, para deficiente físico, carrinho de compra, bicicleta, enfim, nos quarteirões, né, da nossa cidade. Em especial, ali no centro de saúde, né, cruzamento da rua Manuel Lourenço com a rua Manuel José Rodrigues, no centro de saúde mesmo. A rampa lá, além de não ter a calçada, não ter a rampa, ela é um degrau muito alto, tornando difícil o acesso dos nossos idosos. Por favor, gente. Você na parte do Pedro, se a gente for, a gente tem que, já conversei isso, a cidade inteira está irregular essa questão e tem que se atualizar. Exemplo, eu vou dar aqui, como o cadeirante entra no comércio de discussista? É irregular. Então, já falei isso com o prefeito e a gente tem que cobrar isso, como a Antônia falando. A gente vai empurrando, né? A gente vai, e as pessoas sofrem com isso, principalmente os deficientes, né, de cadeira. Então a gente tem que fazer isso e cobrar responsabilidade da prefeitura, os órgãos públicos, mas é responsabilidade também dos comerciantes fazer isso também. Então a gente tem que sentar, ver o plano e colocar em prática. Que fica, mas que fulano não vai gostar, não tem que gostar, a gente tem que se adequar no que a legislação pede. Né? Então, isso. Então a gente vai cobrar isso e a gente precisa fazer isso. Né? Eu acho que está de parabéns para os vereadores que a gente trabalhou junto com o prefeito. A gente viu aí tantas coisas falando, né, irregulares, e a gente não pode mais. É uma cidade pequena que eu acho que dá para fazer, como você citou, o vereador citou, da areia, né? Então não dá mais para a gente ficar jogando dinheiro público fora, né? Tem que fazer as coisas e cobrar isso aí. Mas fazer com urgência, não é? Obrigado. Chega até, por isso que demais vereadores quiserem a parte, eu conselho qualquer um. Fica até chato a gente que está falando coisas assim pequenas, né, na Câmara, né? Sempre são coisas tão simples de resolver, né? A gente pode conversar com o prefeito, pode conversar com o secretário, hoje que a gente faz, mas acaba não tomando providência, a gente tem que vir aqui para poder colocar em pauta. Então, mas além da construção dessas rampas, né, que são necessárias, principalmente no centro de saúde, centro de saúde não tem um acesso universal. Aí eles falam, tem por onde entra a ambulância, mas se é para a ambulância, não quer dizer que não é para cadeirante, né? E como que fica? A pessoa tem que ir pela rua
no trânsito onde passa veículos pequenos, veículos grandes, caminhões, ônibus, uma pessoa com cadeira de roda para poder ter acesso ao centro de saúde, chega a ser um absurdo. Então, se a gente tiver construção de rampas, um acesso universal em todos os quarteirões da nossa cidade, inclusive colocar aquela faixa, né? Que é uma faixa antiderrapante, né? Porque eles pintam de sinalizar amarelo e aquela tinta é um pouco lisa. Inclusive aqui em frente o nosso banco, né, tem uma rampa dessa. Então tem que colocar aquela faixa também antiderrapante. Voltando a falar ainda a respeito da festa, no mesmo dia, acho que até o nosso vereador já falou a respeito disso, o vereador Renato, quando o pessoal chega para deixar as crianças, tem uma rampa, né, uma calçada de acesso até a creche. Quando chove ali, fica um perigo, é muito liso. Nesse mesmo dia, como você presidente falou, uma coisa assim, vamos trocar o piso, precisamos trocar o piso, pelo menos colocar faixa antiderrapante, né, que é só para fazer aquela faixa preta. Então, onde consegue, então, chegamos num comum acordo ali, já dá até para a gente tomar providência. Compraram os pisos, falaram que era para isso. O piso está lá também na creche até hoje não foi feito o serviço. Então fica difícil. Já houve acidente ali, algumas mães caíram, dizem que quando cai vai parar lá dentro da creche, porque ela é declive, né? E é muito perigoso. Falando a respeito dessas placas, né, que o Rafael falou, o Tio também falou aqui, o vereador do Jamor, é o seguinte, quando a gente faz o show, quando a prefeitura realiza o show, nunca vieram impedir a rua. Quem está impedindo a rua todas as vezes? Eu que venho impedir. Por quê? Porque eu vejo o risco dos acidentes. O pessoal está montando o palco, acho que acredito que isso não tem nada a ver com a questão de segurança, eles vêm para realizar o show. Não é verdade? Então, deu o pôr do sol, né? Já que se trata de show no sábado, eu venho para ver que preciso de jantar, o banho, enfim. Já aproveito para poder impedir as ruas. Só que dessa vez eu consegui impedir porque as placas nós utilizamos no dia, fizemos uma gincana, né, esportiva para as crianças, né, gincana para as crianças. Então nós colocamos ali as placas, porque ficam guardadas aqui do popular Bola Branca, né, no prédio do Espaço Público 7 de Setembro. Então eu vou lá e impeço todas as ruas. Quando acabou o show, eles vão desmontar palco, tudo isso, nesse horário eu já vou embora. E está fechado ali. Então eu não sei quem é que acaba tirando, como o próprio prefeito teve que ir lá. Isso é só um absurdo, o prefeito que vai tirar porque não houve um fiscal para poder fazer isso. Eu só não guardo lá porque eu não tenho acesso, eu não tenho acesso. Senão eu mesmo poderia guardar, assumiria essa responsabilidade. Coisa que não compete a mim. Mas para não ficar uma vergonha, a gente acaba estando sujeito a isso. O Diego ainda falou que tem uns cabras ali, né, que eu fiz o show. Votem é um pouco antes, está desde o dia de gincana também. Aqueles cabras foram utilizados para fazer pernas de pau. Né? E como no final acabou apenas eu e o professor Júnior guardando todo o material, tudo que precisou, desmontando uma rampa que o pessoal foi todo embora, a gente não sabia nem onde guardava aquilo. Né? As palmas que colocamos aqui na estação da prefeitura, eu queria saber se guardou. As placas eu coloquei ali dentro, né, porque estavam fechados. Mas os caras paus estão ali até hoje, eu não sei de quem é, só sei que foram utilizados para as pessoas ficarem com a perna de pau. Quero deixar aqui mais uma vez o meu total apoio, né, quanto à indicação e requerimento do vereador Rafael, dos demais vereadores, a respeito dos horários dos nossos médicos, né, realmente é uma coisa muito complicada, né, e a gente tem que cobrar. A população cobra da gente, a gente tem que cobrar de quem é competente, quem é responsável por isso. Por isso nós assinamos, aos membros e que todos os demais vereadores tenham assinado também, porque a gente tem que fazer esse nosso papel, é fiscalizar. Muito obrigado a todos, é tudo que eu tenho por hoje. Como eu disse, não preparei requerimento de indicação para tomar tanto tempo. Se não for necessário, fique só por aqui. Mas se for o caso, a gente pode ter requerimento, projeto, enfim, para poder cobrar um pouco mais, para que assim seja tomada alguma providência. Muito providência. Obrigado, senhor presidente, demais vereadores, público em geral, muito obrigado pela noite. Que não vai falar. Essa palavra, senhor presidente. Conselho da palavra, vereador Duarte. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, boa noite a todos. Bom, nós que assinamos esse requerimento de vocês,
a gente só tem a parabenizar esses requerimentos, porque vem muito a calhar pelas condições que vem acontecendo lá no centro de saúde. Eu sou exemplo disso daí porque até não foi esse ano, foi no ano passado ainda, no final do ano eu estava, quando o centro de saúde ainda era ali no centro comunitário, cheguei para fazer fisioterapia, aí no que eu deitei lá que a Cida colocou o choque, a médica chegou para atender. Eu estava terminando a minha sessão de fisioterapia, a médica já estava saindo para ir embora. Então, eu fiquei admirado, né, da rapidez, pelo tanto de gente que tinha ali para atender, a rapidez dela atender todas aquelas crianças que tinha ali, né? Então, vamos ter que cobrar isso, porque é estranho, né? Deixa eu dar uma parte, vereador. Eu acredito, né, eu comentei pouco até a respeito disso aí na minha fala, só que eu fiz um comentário que eu sei que vão ficar sabendo, vai gerar muita polêmica, mas foi bom até o senhor comprovar a respeito disso. Porque eu fiz um comentário que é mais ou menos 40 minutos do tempo de atendimento, que seria 4 horas, né? Mais ou menos 40 minutos, porque eu já vi isso aí, já de outros mandatos, nesse mandato. Então, é realmente um absurdo. O salário, a gente tem vários funcionários aqui da prefeitura, se eu falar, eu vou levar para aqui só 16 funcionários, o resto vai ficar. E eu vou levar também, mas chegar lá, se der 1 hora que eu estou rodando, eu vou parar de rodar também. Já pensou se todo mundo fizer isso? Obrigado. A gente sempre pensa, né, Renato, para falar as coisas aqui, porque sabe que no outro dia vão falar um monte da gente, né? Só que a gente não está mentindo, está falando a realidade, e as pessoas que estão erradas, que doem e criticam a gente. Isso que é duro de entender. Agora, sobre todos esses problemas que foram abordados hoje, é até engraçado, mas eu acho que a prefeitura precisa fazer um concurso e colocar mais gente, porque o tanto de funcionário que a gente tem não está dando conta, né? Boa noite a todos. Obrigado. Continua falando a palavra. Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença do ex-presidente desta casa, Edson Batista Preto. Agradecer a presença aí do pastor Claudinei, todos bem-vindos, os demais, Gilberto, todos. A presença de vocês para nós aqui é muito importante. Não havendo mais oradores, solicito a todos, ficamos de pé e fazemos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. encerro a sessão agradecendo a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária será exata no dia 6 de maio próximo. Tenham todos uma boa noite e Deus acompanhe. Está encerrado.